Estas são imagens do Recife no começo da década 1820, tempo do Brasil colônia. Nessa época, não havia tribunal de segunda instância em Pernambuco. As demandas só podiam ser resolvidas no estado da Bahia. Desde o século XVII, que aconteceram vários pedidos para a instalação do Tribunal da Relação aqui em Pernambuco. Então, foram mais de 150 anos para isso acontecer. E a Câmara de Olinda foi um dos órgãos que quase sempre aparecia como solicitante desses pedidos. Esse requerimento da Câmara de Olinda está no Arquivo Público do Estado de Pernambuco, o original. E os argumentos utilizados nesses 5 pedidos que aconteceram, só o 5º que foi concedido, né? Os argumentos eram muito parecidos. Essa questão dos dispêndios com a viagem para a Bahia para interpor recurso, isso prejudicava a população mais pobre que não ia ter recurso para despender essa viagem, gastar nessa viagem. Além das custas processuais que tinham que ser pagas de um advogado, muitas vezes eles tinham que, os solicitantes, as pessoas que estavam interpondo recursos, tinham que estar lá na Bahia também. Então, até os custos de estadia também tinham que ser pagos. Outro argumento era que a população, estando com a administração da justiça de segunda instância aqui, haveria uma tranquilidade maior, porque a criminalidade iria diminuir. E, para terminar, um outro argumento que utilizaram também em alguns dos pedidos foi que os desembargadores, estando aqui em Pernambuco, iriam fiscalizar melhor os magistrados e a justiça ia ter uma prática mais célere, melhor para a população. Foi somente em 6 de fevereiro de 1821 que o rei Dom João VI assinou o Alvará Régio, uma espécie de decreto imperial, determinando a criação do Tribunal da Relação em Pernambuco. O documento acaba de completar 200 anos e está preservado na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Aí sim, nós temos o Alvará Régio como a certidão de nascimento do tribunal a nível de 2º grau, ou seja, a nível de apelação. Mas a importância maior da necessidade de se implantar um tribunal em Pernambuco foram os movimentos revolucionários de independência, de liberdade do povo pernambucano, especialmente em razão da Revolução de 1817, que posteriormente, logo depois, em 1821, veio a necessidade de criação do Tribunal de Pernambuco, logo depois do Tribunal de Maranhão. Este é o livro com a transcrição paleográfica dos termos de compromisso e posse do Tribunal da Relação. Aqui estão reunidos diversos documentos, escritos e assinados pelos próprios desembargadores, que tomaram posse no dia 13 de agosto de 1822. São documentos antigos que tem mais ou menos 200 anos. Ele era produzido em papel e com escrita, né? O documento escrito com a tinta, que era uma tinta chamada tinta ferrogálica, né? Que era a base de metal. E com o tempo, essa tinta, né, ela vai oxidando o papel, que ele com o tempo ele vai ficando quebradiço. E aí a gente precisa de alguns cuidados para dar uma sobrevida a esse material. O Memorial da Justiça também tem que divulgar todos os seus documentos. Então, dentro desse projeto de divulgação, a gente tem algumas publicações. Uma delas foi a transcrição paleográfica do livro de compromisso e posse do Tribunal da Relação, que tem tanto a imagem do documento original, quanto ao lado a sua transcrição. Uma outra publicação do memorial foi a reedição do livro de Ribeiro do Vale, que foi um desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é uma corte de justiça do Império. Ele é uma obra de referência para o estudo sobre o Tribunal da Relação. É o livro que é mais usado pelos historiadores, pelos cientistas sociais, para estudar esse período cronológico, a justiça nesse período cronológico. Por quê? Porque o desembargador fez uma pesquisa exaustiva e aprofundada sobre o tribunal nessa época e com a citação de muitas fontes. E isso dá veracidade à obra dele. Quem também conhece cada detalhe da história do tribunal é o desembargador Jones Figueiredo. Tanto que ele preside a Comissão de Gestão e Preservação da Memória do TJPE. O nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco foi criado como Tribunal de Relação, desmembrado do Tribunal de Relação do Maranhão. Teve por distrito os territórios da província de Pernambuco, compreendido nas 3 comarcas, as do Recife, Olinda e Sertão,
e as províncias com seus respectivos territórios da Paraíba, Rio Grande e Ceará Grande, então integrantes da relação maranhense. Mais tarde, por lei de 1831, se agregada à província das Alagoas. É, portanto, o quarto tribunal de relação do país. O presidente do TJPE, desembargador Fernando Cerqueira, destaca a importância de comemorar pela primeira vez a criação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós estamos realmente acostumados a celebrar o aniversário do tribunal com a data da sua instalação, não é? Que foi 13 de agosto de 1822. Mas ninguém fala no ato principal, no ato em que o tribunal nasceu, o tribunal foi criado, que é exatamente o 6 de fevereiro de 1821, fazendo 200 anos agora. A decisão do rei de basear no Recife uma corte judicial foi um reconhecimento de peso político, econômico, social e cultural dos pernambucanos. A partir desta corte, foi sendo construída a tradição de excelência do judiciário pernambucano. Nestes 2 séculos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem feito escola, dado exemplos de cultura jurídica e formado quadros de grande competência para a justiça brasileira. Por tudo isso, me junto a todos os pernambucanos que, neste momento, parabenizam e aplaudem o Tribunal de Justiça de Pernambuco por seus 200 anos de compromisso com a liberdade e a justiça. Ao longo de 2 séculos, o TJPE possibilitou aos pernambucanos o verdadeiro exercício de sua cidadania, resguardando os direitos da população e observando o cumprimento das leis. Neste momento, desejo a todos os membros do Judiciário pernambucano muitos anos de trabalho e realizações em prol do nosso Estado e da nossa gente.